Bora. Vamos lá, então. Meninas, veja só. Olha só. Anotem aí. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sentia bastante isso no começo, quando eu comecei a trabalhar com vendas. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, sabe quando você tem aquele sentimento de ser inconveniente? Eu morria de medo disso. Meu Deus do céu, você é inconveniente, eu não sei a hora que eu tenho que parar, eu não quero parecer chata para o meu cliente. E não tem nada pior, gente, do que você ter que ficar insistindo para fazer uma venda. Sabe aquela história? Bia, preciso aprender a convencer o cliente. Tem um monte de mulher que me procura, um monte de dona de empresa, de vendedora que me procura. E que diz assim para mim, Bia, eu preciso aprender mais técnicas de convencimento, eu preciso convencer mais meu cliente. Eu não sei convencer meu cliente. Veja, gente, alguma vez, quem me acompanha, quem tá aqui comigo nas lives semanais, quem tá dentro do meu curso, que eu tô vendo que tem um monte de aluna minha aqui, vocês já viram alguma vez eu falando assim para vocês? Gente, vendas é sobre convencer o outro. Vendas é sobre insistir. Vendas é isso. Você tem que convencer o outro a comprar o seu produto. Vocês já viram alguma vez eu falando isso? Quem me acompanha, quem é minha aluna, responde aqui para mim. Eu já ouvi você falando isso algumas vezes. Eu acho que vai ser difícil. Acho que vai ser bem difícil. Por quê, gente? Vendas não é sobre convencer o outro. Vendas é sobre você ajudar o teu cliente a resolver um problema que ele tem. Com lucro para a empresa. Que bom! Que bom! Veja, vendas, gente, não é sobre convencer o outro. Vendas é sobre o que você entende, que vai ajudar o outro. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então, veja, olha só. Algumas pessoas acreditam que o trabalho de vendas significa joga o produto, apresenta um monte de produto e aí você tem que ficar convencendo o cliente. Aí eu tenho que achar 1001 informações, 1001 técnica de convencimento para o cara poder comprar. Gente, se você acredita que vendas é sobre convencer, eu quero só que você pense. Às vezes que você foi bem atendido, às vezes que você gostou de uma vendedora ou de um vendedor, tenta imaginar, tenta lembrar o quanto esse vendedor teve que te convencer a comprar algo. Só lembra disso. Quando foi bom para você, quando foi legal, quando a experiência foi boa. Quando a experiência foi boa, você lembra que o vendedor tem que ficar convencendo você? Não, você tem que comprar isso, porque você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo, você tem que fazer isso agora, você tem que fazer isso. Não é assim, gente, não é assim que funciona de fato. Porque eu quero contar para vocês hoje o segredo para você vender sem ter que ficar insistindo. Porque vendedora insistente é um porre. É chato. É chato demais. E aí, você vai comprar? E aí, você decidiu? E aí, você vai fazer? E aí, você vai assinar? É chato demais. Vendas não é sobre isso. Vendas não é sobre isso, ok? Olha só, gente. Primeira coisa, nós não temos que ficar insistindo. Só que quando a gente tem que insistir, significa que alguma coisa nós deixamos de fazer. Anota aí. Se eu tenho que ficar insistindo no fechamento da venda, na finalização da venda, alguma coisa ficou, alguma coisa passou batido, alguma coisa eu não fiz que eu deveria ter feito. Vocês sabem, vocês que estão aqui comigo, eu ensino vendas a partir
de um processo que se chama funil de vendas e que tem 8 etapas. 8 etapas. As 8 etapas, gente, tem começo, tem meio e tem fim, ok? Como que eu começo uma venda, como que eu faço a apresentação do meu produto e como que eu fecho uma venda. Tem todo esse processo. Se eu tenho que ficar insistindo muito para o meu cliente, se eu tenho que gastar muito a minha energia no final da venda, significa que alguma coisa está errada nesse processo anterior. Então, eu vou começar a construir com vocês o segredo que eu chamei dessa live, que é como é que você faz para vender sem ter que ser insistente. O que acontece com a maioria das vendedoras que eu acompanho, tá? Que eu vejo e que me procuram e das empresas que eu treino, o que eu posso dar como testemunho de uma treinadora de vendas que já faz isso há mais de 9 anos. Normalmente, as pessoas acreditam que elas têm que dar mais atenção, mais energia, gastar mais energia na finalização do processo. E aí, o que elas fazem? Elas passam a abordagem, o contato inicial, entender o que o cliente precisa, a apresentação do produto de uma forma muito superficial. Elas passam isso rápido. Porque na cabeça delas, o que elas têm que fazer? Elas têm que finalizar a venda. Finalizar a venda. E aí elas gastam tempo insistindo. E aí, vai fechar? Vai fazer? Não vai fazer? Vai comprar? Já decidiu? E aí você fica meses e meses e meses atrás desse cliente, insistindo para ele comprar. Só que isso é um erro. É um erro de percepção do processo. Por quê? Veja bem. Qual é o princípio de tudo? Eu preciso ajudar o meu cliente a resolver um problema que ele tem. Esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Para eu ajudar ele, eu preciso entender o problema dele. Porque se eu não entendo o problema dele, como que eu vou ajudar esse cliente? Fala para mim. Se eu não entendo o problema dele, como que eu vou ajudar esse cliente? Não existe isso. Ou seja, eu preciso ajudar o cliente no problema que ele tem e eu preciso que ele descubra o problema. Muitas vezes nem ele sabe o problema que ele tem, gente. Muitas vezes ele não sabe. Então, veja, eu tenho que gastar, vamos pôr assim, gastar mais tempo no início da venda e não na finalização. Eu tenho que gastar mais tempo no início. O que significa isso? Eu tenho que dar mais atenção ao processo de abordagem, contato inicial, conexão, desenvolvimento de rapport com esse cliente. Eu tenho que dar atenção para o processo de levantamento de necessidades. Eu preciso entender exatamente qual é a realidade desse cliente. Eu preciso entender isso, eu preciso saber qual é o problema que ele está passando. Eu preciso saber o que ele tem de ruim, que o meu produto, o meu serviço pode ajudar. Se eu não entendo isso muito bem, eu vou ter que ficar insistindo lá no final. Eu vou ter que ficar convencendo dele comprar. Veja, não faz sentido. Depois que eu entendo o que ele tem, o problema que ele tem, eu preciso conectar, eu preciso unir a minha proposta, a minha apresentação do produto em cima do que ele precisa. Veja, eu quero trazer alguns erros aqui para ficar claro isso para vocês. Vamos lá. Veja bem. Olha só, o que acontece muitas vezes? A gente não se preocupa em entender exatamente o que o cliente está passando, a gente faz 1, 2 perguntas para ele e já sai apresentando o nosso produto. E já sai apresentando. Olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Dá uma olhada nesse catálogo, dá uma olhada nisso aqui, veja todos os produtos que eu tenho. Ao invés de ajudar o cliente a tomar uma decisão, você dificulta. Por
Por que isso, gente? Por que dificulta? Porque se eu tivesse a capacidade de decidir sobre isso sozinha, não precisaria de vendedora. Não precisaria de vendedora. Se eu tivesse a capacidade de decidir sobre isso sozinha, para que vendedora? Eu chegaria na loja, pegaria e ia embora. Assim como acontece com o autosserviço, por exemplo. Supermercado. Eu entro no supermercado, eu vou nas prateleiras, eu sei o que eu quero, o que eu preciso, ponho no carrinho, passo, vou embora. Agora, se tem vendedora, é porque o teu cliente precisa de ajuda. E aí, o que acontece? A gente, normalmente, inverte o processo. A gente passa batido, passa rápido no início da venda, na abordagem, nesse contato inicial, entender o que o cliente precisa e apresentar o produto para aquela necessidade, a gente passa batido, e aí a gente vai depois ficar brigando com ele lá no fechamento. E aí? Você não vai comprar? E aí, você já decidiu? Até que chega um momento que o cliente para de te responder. Até que chega um momento que o cliente some. Já aconteceu isso com vocês? Conta para mim. Quem tá aqui? Você está negociando com o cliente para de te responder, o cliente some, o cliente não atende mais as suas ligações. Quem já passou por isso? Acontecia muito comigo. Muito. Assim, acontecia demais. E eu falava, meu Deus do céu, não é possível. Por que esse cliente parou de falar comigo? O que está acontecendo? E eu não entendia que eu estava fazendo o processo inverso. Eu estava fazendo o contrário do que eu deveria fazer. Acontece com alguém de vocês? Você está negociando com o cliente do nada, o cliente some. O cliente não responde, o cliente não aparece, o cliente não simplesmente não dá as caras. Acontece com vocês? Acontecia muito comigo. Muito comigo. Mas assim, muito mesmo. Até eu fazer essa virada de chave. Eu entender que a minha atenção, 100% da minha atenção, tinha que estar em descobrir o que o cliente precisa, entender a necessidade dele. Para a hora que eu for apresentar o meu produto, apresentar esse produto em cima dessa necessidade. Quando eu não entendo essa necessidade, eu vou apresentando um monte de produto. Um monte de produto. E aí você vai falar assim, eu apresento um monte de produto, o cliente não compra. Mas é óbvio. Você não está me apresentando algo que realmente eu preciso. Por exemplo, gente, olha só. Vocês que estão aqui comigo. Você vai no médico. Você paga a consulta do médico e você vai ao médico. E aí, o médico faz algumas perguntas para você e tudo mais. Sabe aquela consulta rápida? Que não pergunta muito, não pede exame, não pede nada. Aí chega o momento da consulta, ele te coloca uma lista de 10 remédios e fala assim para você, agora escolhe aí o que você quer tomar. Tem esses 10 remédios aqui, escolhe aí o que você quiser tomar, você toma. Você gostaria de ser atendida por um médico assim? Você tomaria algum desses 10 remédios? Você compraria algum desses 10 remédios? Essa é a pergunta. Responde aqui para mim, pode responder aqui no chat. Responde aqui, escreve para mim. Vocês tomariam algum desses remédios? Vocês comprariam algum desses remédios? Primeira pergunta. Provavelmente não. Porque o que você espera de um médico é que ele te dê a direção. Que ele te indique o melhor remédio. É isso que você espera de um médico. Eu paguei para estar lá, eu fui na consulta, eu espero que o médico faça várias e várias perguntas para entender o que eu estou passando, para entender a minha dificuldade, certo? É isso que eu espero. Aí eu espero que ele me peça alguns exames, porque também aí a gente vai ter, obviamente, mais ideia do meu problema. E depois disso, ele diga para mim, Bia,
Então, o problema é esse. Então, a indicação é essa, a receita é essa, o remédio que você vai tomar é esse, de tanto em tanto tempo, durante tanto tempo. É isso que eu espero que ele faça. É isso que a gente tem que fazer com o nosso cliente. É isso que a nossa cliente, que o nosso cliente espera que a gente faça. Isso eles esperam esse direcionamento, eles esperam essa indicação. E aí o que acontece com a gente? O que a gente faz? A gente faz o que o médico ruim faria. Ah, legal, você tá com dor de barriga? É o seguinte, tem uma lista de 10 remédios aqui para você. 10 remédios, escolhe o que você quer. Escolhe o remédio que você quer. Não existe isso, gente. Não existe isso. Por quê? Porque eu não tenho capacidade para escolher o melhor remédio. Eu não tenho essa capacidade. Quem tem a capacidade é o médico, é o especialista. Eu não sou especialista em medicina. Quem é o especialista é o médico. Só que veja, nós somos as especialistas na venda. Nós sabemos do que é mais indicado. Nós sabemos fazer a indicação. Só que o que acontece normalmente? A gente inverte o papel. Olha, cliente, tem esse catálogo. Escolhe aí o que você quer. Você acha que alguém vai comprar dessa forma? Você pode vender 1, 2 produtinhos, porque a pessoa também já queria. Ok, mas vender de fazer dinheiro, vender de dobrar as vendas, gente, não vai acontecer. Agora, o que nós temos que ter muito claro é o seguinte, que jogo que eu quero jogar? Que jogo que eu quero jogar? Que jogo que eu tô jogando? Eu tô jogando para vender um produto a cada semana? Eu tô jogando para vender um zero cal a cada 15 dias? Ou não? Eu tô jogando para vender 20 zero cal todo dia? Para chegar no final do mês e ter 500 zero cal vendido? É isso que nós temos que entender. Que jogo que eu tô jogando? Se eu sei que eu tô jogando o jogo de quem quer dobrar as vendas, de quem quer fazer dinheiro com vendas, eu tenho que me posicionar como uma pessoa que trabalha dessa forma. Eu tenho que ser o médico que faz a indicação do remédio. Então, não é assim, eu vou ficar depois... O médico vai ficar depois ligando para mim. Viu? Você tomou um remédio? Viu? Você comprou? Você fez isso? Você fez aquilo? Não existe isso. É a mesma situação, gente. Eu sempre trago essa analogia, essa metáfora do médico, porque a gente entende, a gente vai em médico, a gente já foi numa consulta médica. É a mesma situação nossa. Só que na maioria das vezes, o que acontece? A gente não se posiciona como o especialista do negócio. Deixa o cliente resolve, se ele quiser ele leva. E aí depois você pega o seu telefone, você pega seu WhatsApp e fica... E aí, Maria, você já decidiu? Você vai comprar? E aí, Maria, falou com seu marido? Falou com seu esposo? E aí? E aí? E aí? E, gente, de verdade, ficar falando e aí, mandando mensagem no WhatsApp, não vai fazer você vender. Agora, o segredo para você vender, sem ter que necessariamente ficar insistindo, é você entender o que o seu cliente precisa e apresentar um produto específico para aquela necessidade. Específico para aquela necessidade. Então, o segredo é, presta atenção em levantar as necessidades do seu cliente. Entende melhor a respeito dele. Eu estou falando muito isso, principalmente nos meus stories. Dá voz para o seu cliente, deixa ele falar. Sabe, às vezes a gente acha que só a gente tem que falar, deixa ele falar. Pergunta para ele, interage com ele, dá voz para ele. Deixa ele falar. E aí você entende essa real situação, você entende a dor que ele tem. É como se um médico fizesse isso contigo na consulta, é a mesma coisa. E a hora que você for fazer a indicação do produto,
Indica o produto específico. Maria, você está me dizendo que o teu cabelo é oleoso. Você precisa de um produto para cabelo oleoso. O produto que eu te indico é esse, dessa marca. Por quê? Por conta disso, você vai ganhar isso, é o melhor do mercado, que papapá, que as outras clientes estão levando esse, que não sei o quê. Ou seja, é um produto. Não são vários. Se você não especifica, você vai ficar brigando. No final. Você vai ficar brigando no final, meus amores. Entendam isso. Ficar brigando no final não vai fazer a gente vender mais. Não vai. O que vai fazer a gente, de fato, dobrar as vendas é aplicar isso que eu estou falando para vocês hoje. Foco no cliente, atenção total, levantamento de necessidades. Depois, a apresentação da proposta, do produto, do seu serviço. Em cima dessa necessidade. Linkada a essa necessidade. Específico para aquela necessidade. E aí acontece uma mágica. Que muitas alunas minhas, do meu curso, da minha mentoria, estão conhecendo. Acontece uma mágica. O cliente compra sem dar objeção. O cliente fecha o negócio naturalmente. Quando o teu produto, o teu serviço está alinhado com a dor que ele tem que resolver. E o perfil dele, obviamente, está dentro disso. É isso que eu quero dar a possibilidade de vocês sentirem. Não tem que ficar insistindo. Ai, Bia, eu tenho muito medo de ser insistente, eu tenho medo de parecer inconveniente. Isso é o que eu mais escuto aqui. Medo de parecer inconveniente na venda, no fechamento. Isso é o que eu mais escuto. Você não tem que ter medo. Você tem, na verdade, você tem que ter medo disso pelo seguinte. Se você está sendo inconveniente, tem algo errado antes. Então, você tem que ter medo para não chegar nesse momento. Por quê? Se você chegar nesse momento, se você tiver que ficar insistindo, opa, errei antes. Ok? Então, o que eu quero trazer de percepção para vocês aqui nessa live é que vocês invertam o jogo. Inverte o jogo. Não tem, meninas, não tem que ficar insistindo, não tem que convencer, não é isso. Não é isso. Ok? Prestem bastante atenção, porque a partir daí, depois disso, o que vai acontecer? Vocês vão conseguir sentir que o fechamento da venda é só uma consequência. O fechamento da venda é só uma consequência de um processo bem desenvolvido. Se você está tendo que insistir, muitas vezes lá no final, você está deixando de fazer algo antes. Presta atenção nisso. Então, tira da tua cabeça que você tem que convencer o teu cliente a comprar, que você tem que insistir para o teu cliente fechar. Isso não é trabalhar de forma profissional com vendas. Quem é vendedora profissional gasta energia, gasta tempo, gasta atenção em entender o que o cliente precisa. E depois tem total cuidado em apresentar um produto específico para aquela dor, para aquele problema. Obrigada, gente. Fiquem bem. Beijo para vocês.